Tudo bem? Oi, doutora! Boa Oi, tarde! Marcela. Boa Tudo tarde, bem? querida. É Tudo um bem, e prazer você? enorme, Deixa eu doutora, arrumar. estar aqui com a senhora. É um Senhora, prazer não, pode me muito. chamar de Ah, você. então tá, é o costume, você. Tá certo, pessoal. Então, em ponto às 17 horas, muito bom. Vamos lá, né? Mais uma live da Magna. Sejam bem-vindos, primeiramente, né? Obrigada, né? Melhorou o som, né? Porque eu botei fonezinho, realmente abafa todo o ruído externo, né? Bem Vê melhor. se tá bom o som, porque eu O posso seu eu colocar. tô ouvindo Tá, ótimo, tá tá bom. maravilhoso para mim, Tá. tá? Mais uma live aí da Magna. Quem não me conhece ainda, sou a Marcela Teso, uma das farmacêuticas do time da Magna, né? E hoje eu tô com a doutora Silvana Lins, né? Médica muito maravilhosa, muito querida aí por todos os pacientes dela, que a gente recebe feedback, né, dos pacientes, né? E que veio conversar com a gente, pessoal, um assunto muito importante hoje, que são os efeitos da pandemia da Covid-19, né, na saúde mental e emocional. E a gente percebe mesmo, doutora, até em todo o ambiente que a gente entra, todo mundo que a gente conversa, não tem ninguém normal. Essa é a grande verdade, né? Tá É todo mundo muito verdade. estressado, muito atarantado, né? E antes da gente iniciar essa conversa que é extremamente importante, né? Que eu acho que a gente nunca falou disso. A gente já teve uma live, doutora, ano passado com psicóloga, doutora Miriam, muito boa também, mas ela falou de uma psicologia mais geral, mas eu percebo que hoje, com, né, o pós-Covid, ou quem ainda não pegou Covid, quem está com medo de pegar, está com essa sensação ainda, essa coisa, né, da saúde mental e emocional muito abalada, né? Todos nós estamos, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria deixar a palavra com a doutora para as pessoas te conhecerem melhor, fala um pouquinho do seu histórico profissional, dá uma introdução de quem é a doutora Silvana Lins. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marcela, pelo convite. Imagina, prazer é meu. Quem me conhece como médica, quem é paciente ou quem tem contato comigo sabe o tanto quanto eu me importo, eu olho para essa questão de uma integralidade, não só física, né, como emocional, na questão da manutenção do equilíbrio do binômio saúde-doença, né? Mas eu vou me apresentar aqui, então por isso que eu achei bem interessante o convite, o tema, né? Porque eu adoro. Que bom. E eu enxergo, eu tento enxergar todas as conexões, tanto para um lado quanto para o outro, né? De uma forma muito individual, mas eu vou aqui me identificar. Na verdade, a minha formação raiz, como chamam as pessoas, foi endocrinologia e metabologia, né? No IED, há anos atrás. Eu tentei olhar para o paciente de uma forma bem individual. Naquela época, muitos anos atrás, ontem eu fiz 27 anos de formada, quer dizer, então você vê que eu Ah, já tenho uma trajetória aí muito bom. muito longa, né? Muito bom. Parabéns, Eu já doutora. tinha esse feeling, né, de olhar para o paciente de uma forma individual, integral. E depois eu fui vendo que nem sempre o mesmo protocolo, né, proposto para abordar as doenças e tratar as doenças, ele se fazia válido com todos os pacientes, né? Então eu comecei a estudar outras coisas, fui estudar muito mais a parte de fisiologia, me encantei pela ortomolecular, fiz medicina integrativa, funcional. Estudei medicina estética, fiz uma pós de 2 anos de medicina estética na Souza Marques, porque eu queria, Caramba, doutora, legal. inclusive, poder orientar os meus pacientes obesos ou que tinham qualquer tipo de patologia estética, ou fazer ou orientar nesse sentido. E, por último, depois de anos, né, eu resolvi fazer uma formação em abordagem transpessoal e somatização, né, com terapia sistêmica familiar, porque Doutora, ao que longo do processo eu maravilha. percebi as conexões, né? E a gente tem hoje em dia assim, um grande número de informações, né? Até mesmo na internet, em compêndios, enfim, em sites que te dão acesso a artigos. Então, mesmo um leigo, ele pode ter hoje em dia informações, milhares de informações técnicas,
né? Sob o ponto de vista fisiológico, endocrinológico, reumatológico, imunológico, né? Mas a questão tácita de você perceber o ser humano diante de tudo isso não está em livro, né? Isso está numa verdade, doutora. habilidade, isso está numa Está em troca 27 anos de experiência. que vai além e que muitas vezes, tá, Marcela, é um ponto cego, né? Na questão da abordagem clínica, né? Da escolha terapêutica, desse olhar, e até mesmo o próprio paciente, como ele não se conhece muitas vezes dentro desse contexto, ele não consegue perceber que existe esse ponto, né? Dentro dessa dinâmica, principalmente no que diz respeito às questões emocionais. E as questões emocionais, Doutora, elas estão dentro do nosso dia a dia, muito. do nosso comportamento alimentar, do comportamento de consumo, do comportamento emocional em relação às relações que a gente tem com família, com afetividade. Então, não adianta, é óbvio que a gente tem que tratar o orgânico sistematizado dentro, né, de uma ordem, mas se você não vai na questão que é o ponto cego, a pessoa ela fica repetindo. Então, digamos, ela melhora determinado sintoma, determinada doença, daqui a pouco aquilo vem de novo de uma outra forma, e aí ela aborda de uma outra forma, ela procura um outro profissional, e daqui a pouco ela procura uma outra técnica. E hoje a gente tem inúmeras técnicas, a gente tem inúmeras abordagens, assim, a ciência evoluiu muito, graças a Deus, né? A gente tem colegas incríveis que sabem muito, mas que nem sempre tem esse olhar tácito, aquela coisa, né, que vai além, né, nesse segmento. Então, isso é uma das características do meu trabalho, né? E eu acho que é por isso que a gente tem uma relação tão boa, tão íntima, de tantos anos e com tantos pacientes. Muito legal, muito legal. Parabéns. E ainda bem que eu vou conversar mais com a doutora, que eu quero saber mais. Quero saber mais. Muito bom. Então, perfeito, doutora. Obrigada. Como anunciamos, né, hoje o tema é efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde mental e emocional para quem está entrando agora, né? Então, sabemos que com esse momento tão delicado, né, que estamos vivendo, o número de quadros de ansiedade e depressão, a doutora deve estar sentindo isso no seu consultório também, né? A gente percebeu-se um momento bem significativo, né? E o que é interessante, doutora, que eu também percebo, que as pessoas negligenciam muito até procurar ajuda, porque ainda tem um estigma, né, de não tô maluca, tá tudo bem, vai passar, e não é assim, né? A gente percebe cada vez mais essa parte, né? Então, doutora, vamos entrar agora, mergulhar dentro do tema, né? Para a gente introduzir o assunto. Quais são as consequências assim mais preocupantes que a pandemia trouxe hoje em dia dentro dos consultórios, né? E como manter esse equilíbrio no período tão difícil que a gente assim tá vendo problemas de todos os pontos, né? É problema familiar, é problema de saúde, é problema com o emprego, é problema com o financeiro da família. Então, conta pra gente uma introdução desse assunto, até mesmo para orientar as pessoas que estão assistindo a gente para não deixarem para lá esse sentimento de angústia, essa sensação de taquicardia, que muitas vezes vão parar no cardiologista achando que é um problema cardiológico, algum outro problema, mas na verdade está tudo aqui e tudo dá para tratar. Basta ter uma boa orientação, né, doutora? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, Marcela, eu acho que as questões emocionais e mentais, elas sempre existiram, tá? Sim. Né? Elas estão aí nos rodeando por toda uma existência, né? Porque somos humanos, temos experiências traumáticas, temos experiências ruins e boas. Então, toda essa dinâmica, ela sempre existiu. Só que o que acontece? A gente, num mundo onde a gente tem uma série de responsabilidades, de atividades, isso não fica assim esquecido, isso fica talvez sendo não visto, né? Você olha de repente um cabelo que não está muito legal, né? Você presta atenção numa dor, você presta atenção em algo, inclusive que existe uma cobrança muito grande, mas você não olha
para, vamos dizer assim, sinais, sintomas que você vem tendo diante da própria vida. Então, o que eu acho? Eu acho que isso sempre existiu, tá? Obviamente que não nessa escala, né? Porque verdade. houve uma mudança repentina, brusca, que fez com que todos nós parássemos, que todos nós precisássemos entrar em contato conosco. Ficamos trancados 3 meses em casa, sem saber o que estava acontecendo, nem o que ia acontecer. E diante de nós, o mundo todo caindo, ruindo. Então, todo mundo entrou em contato com a vulnerabilidade. Todos nós. Tá? Verdade. E diante da vulnerabilidade, qualquer um de nós tem dificuldades, porque somos humanos. Né? Então, eu acho que o que essa parada trouxe, ela tirou de lá de dentro, né? De onde não estava na superfície, todo esse processo emocional e ou mental, né? E trouxe à tona. E piorou, né? E trouxe, assim, outros gatilhos, como você bem falou, gatilhos emocionais, gatilhos de perda, gatilhos de você estar num terreno sem saber realmente o que vai acontecer. A mesma coisa que você entrar num avião e não saber para onde você está indo. Aquilo vai gerar uma ansiedade natural, né? Que pode ser, vamos dizer assim, arrefecida se você tiver lá um trabalho mental. Olha, vamos lá, tiver as ferramentas certas, ou ela pode ser piorada de acordo com aquilo que você não trabalha. Então, eu acho que todos nós ficamos ansiosos, todos nós ficamos tensos. Só que o que diferiu? O quanto que você olhava e tratava, o quanto que isso interferia, né? E o quanto você não fazia, né? O quanto isso interferia no 360 da sua vida, né? Exatamente. E o que a gente viu e o que a gente está vendo, né? Inclusive, o próprio Covid tem relatos em inúmeros artigos, né? De quando você tem a doença, depois você desenvolve alguns comportamentos, alguns distúrbios, que se eu for parar para falar aqui, a gente muda o tema da live, né? Então, não é o caso. Então, não é só o que está acontecendo, é o que está acontecendo ao nosso redor e o que acontece efetivamente com a gente, né? E por que eu acho que isso é tão importante, né? Como eu falei no primeiro momento para você. Porque antes disso se tornar uma realidade e constante, né? E se tornar uma coisa, talvez assim, com um grau de importância maior, né? Porque foi visto, né? E aconteceu mesmo. Isso era um ponto cego na vida de várias pessoas e continua sendo, né? E o que a gente sabe hoje como contexto? Fugindo um pouquinho, mas entrando porque tem toda uma importância. A principal arma que a gente tem hoje em dia é se manter saudável com a imunidade boa. E não tem nada que derrube mais a imunidade do que estresse. Não existe nada. Porque o estresse você não tem como palpá-lo, você não tem como controlá-lo. Ele chega numa hora que você menos espera, numa variação hormonal, num momento, num trânsito, numa notícia, e você literalmente perde o controle. E aquilo ali é uma tromba d'água que vem e que te desorganiza completamente, né? Perfeito. Então, assim, nós somos seres eminentemente químicos, a gente funciona com uma dinâmica química hormonal e de neurotransmissores, e que tudo que nós fazemos, desde o sono, desde a alimentação, desde o sexo, desde a atividade física, o prazer, os problemas, tudo isso interfere. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo básico. Uma vitamina, que é a vitamina B6, ela age melhorando a produção de GABA, porque ela inibe uma enzima que vai agir no glutamato, que é um neurotransmissor, que a gente vai falar aqui lá na frente dos neurotransmissores. Então, muitas vezes, se você tiver uma deficiência de uma vitamina B6, você forma menos GABA do que é um neurotransmissor inibitório que entra nesse balanceamento, nesse equilíbrio da ansiedade, muitas vezes do sono, da compulsão. Então, todas as queixas que estão relacionadas a desequilíbrios hormonais e ou de neurotransmissores que a gente pode citar. Alteração de memória, alteração de humor, alteração de libido, né? Compulsões, adicções. Por que as pessoas têm adicção?
Porque em algum momento a química, o comportamento traz a química que elas precisam. E elas ficam adictas. O adicto não é um criminoso, ele é um cara desequilibrado, bioquimicamente. Perfeito. E aí a gente vai falar aqui para você dos estigmas, exatamente. Como se tem estigma para tratar a obesidade. Todo mundo trata diabetes, todo mundo trata hipertiroidismo, hipotiroidismo, dislipidemia. E o obeso ele tem um estigma para ser tratado. É óbvio que ele tem que melhorar o comportamento dele, o estilo de vida, mas é químico. Então você tem Perfeito, que tratar. doutora. E é óbvio Muito que isso não é importante para todo falar mundo. isso. Exatamente. Sim. Então, assim, a gente vê alguém, né, um colega, ou sei lá, um influenciador, né, que hoje em dia a gente tem, que passou uma experiência maneiríssima. Era obeso, deixou de ser obeso, era sedentário, era doente, ficou saudável. Ele vive aquilo, né, ele passa, ele compartilha aquilo, mas ele acha que todo mundo tem que passar. As pessoas são diferentes. Não é assim. Os processos são únicos. Verdade. Eu acho que compartilhar uma vitória é incrível, é motivadora, é inspiradora, sabe? Dá para você fazer um filme, inclusive. Mas você não pode achar que todo mundo vai ter o teu mesmo processo, porque são pessoas completamente diferentes. Tudo que cerca, tudo, a química do organismo. Então, eu acho que a gente, nessa pandemia, as coisas vieram muito para a superfície e deu para perceber o que já estava desequilibrado. E é óbvio, né, que o que já estava desequilibrado piorou do ponto de vista neuroendócrino bioquímico. E aí o que a gente faz? Mais uma vez falando, vai depender das ferramentas que você tem. Então, se você é uma pessoa que fazia atividade física e tinha isso como hábito e você não está podendo sair, você vai fazer em casa. Se você não fazia, aí é que você não vai fazer mesmo. A não ser que você tenha tido uma inspiração, a não ser que alguma coisa muito diferente tivesse acontecido. Porque aquilo já não fazia parte da sua rotina. Em tempos mais fáceis, com tudo à mão, né? Uma praia à mão, com uma academia, com um personal. Você imagina você sozinha em casa. Né? Então, eu acho que foi tão difícil mesmo. Eu acho que isso trouxe pra gente uma reflexão de como a gente vinha se tratando, de como a gente vinha, né? E foi muito bom. Eu acho que você só cresce quando você é desafiado, mas você tem que ter coragem de olhar para você como ser humano, né? Mais do que isso, não só como ser humano, né? Como alguém que está aqui em evolução e que não precisa ser perfeito. Né? Esse estigma, mais uma vez, de perfeição, acaba adoecendo e estressando muita gente. Olha, o meu cabelo tem que ser Y, o meu bumbum tem que ser X, a minha pele tem que ser K. Não tem que ser nada, cada um tem um jeito. Claro que a gente pode melhorar sempre, né? E estar em busca. Né? Porque, inclusive, essa insatisfação exagerada, ela reflete algo seu que não está legal. Total. Né? Essa busca enlouquecida pela beleza, pela perfeição, né? pela perfeição. Eu sou extremamente vaidosa, é só você me ver, né? Eu tô aqui de onça, só você foi no meu consultório, eu sou super. Mas, assim, saradíssima, pessoal, ela é saradíssima, lindíssima. Então, assim, eu acho que a gente precisa, obviamente, que trabalhar nossas potencialidades, mas olhar para as nossas dificuldades também, porque se a gente só trabalha o que a gente tem de bom, o que tem de ruim acaba pesando e acaba pesando nas horas mais difíceis, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que a pandemia trouxe realmente situações difíceis para todos nós, tá? Foi muito complicado, sem exceção, mudança de comportamento, isolamento, mudanças no modo de trabalho, diminuição do prazer, né? Do contato com a natureza, que é fundamental, né? Para que a gente possa se resetar. A gente teve uma série de situações desafiadoras, mas que, na verdade, elas pesaram mais para quem já estava muito mais desequilibrado, né? Ou para quem não tinha essas ferramentas, né, específicas. Então, os quadros de ansiedade, os quadros de pânico, as compulsões. Eu tenho paciente que engordou 15 quilos. Sim. Teve gente que não aconteceu nada. Teve gente que conseguiu lidar muito bem. Teve gente que bebeu muito. Teve gente que se separou. Teve gente que repensou a vida.
Né? Então, assim, se eu for te falar verdade. aqui, eu não tive um comportamento uniforme nos meus pacientes, tá? Mas o que que eu percebi? Eu percebi que aquelas pessoas que tinham um cuidado integral da saúde, que estavam ali cuidando, e que me procuraram, inclusive, eu trabalhei demais na pandemia online. Imagino, doutora. Nossa, Eu achei que eu não fosse trabalhar. Eu atendo em 3 outros estados, em sim. Brasília, em Alagoas e São Paulo. E Alagoas foi agora, no último ano, né? Até no ano da pandemia mesmo. Mas São Paulo e Brasília eu sempre trabalhei presencialmente e eu tinha o hábito de acompanhar os pacientes virtualmente após a consulta presencial para a gente fazer ajustes. Então, eu já Perfeito. tinha um pouco dessa relação, mas a gente mudar totalmente o trabalho foi um desafio. Para a minha É, equipe, para a minha secretária, para as pessoas que trabalhavam comigo, elas se superaram. Mas o que acontece? A gente sempre priorizou o paciente, entendeu, Marcela? aham, E o paciente ele se sentiu acolhido, né? E a gente foi buscando também alternativas para ajudar essas situações perfeito, extras que apareceram, tá? perfeito. Então, assim, realmente, alteração de ritmo de sono, aumento de consumo de alimentos, né, que não são alimentos muito saudáveis, aumento excessivo do álcool, diminuição da atividade física. E com isso, entre outras coisas, as pessoas acabaram desequilibrando esse equilíbrio, essa balança, né, que é tão Perfeito, importante de neurotransmissores e de hormônios, e com isso aconteceram os problemas e as situações, né, perfeito, específicas. exatamente. Perfeito, então, doutora. Muito obrigada aí pela essa introdução maravilhosa. E vamos às perguntas, né? Que a gente abriu, né? A gente tem aberto, né, a caixinha de pergunta para ficar bem interessante. Mas, por favor, pessoal, podem mandar perguntas aí. Já até recebi uma que eu vou aguardar. Eu vou dar um andamento e já respondo sobre Covid versus queda de cabelo, doutora. Deixa para daqui a pouco essa pergunta que a gente recebeu aqui ao vivo. Não, Ah, vamos lá, tem tudo a vamos ver. lá. Tudo a ver, né? Então Tem. vamos lá. Paula Gonçalves mandou pra gente essa semana que ela falou assim: o que fazer para ter resultado efetivo de depressão maior, fora medicamentos e terapia? Pois é uma pergunta muito específica, né? É, O diagnóstico, eu não sou psiquiatra, né? Eu sou endocrinologista, tenho uma prática com abordagem transpessoal e somatização. É, Existem várias coisas que a pessoa pode fazer do ponto de vista até ocupacional, né? Ela procurar um propósito na vida dela, um hobby, um esporte, alguma coisa que canalize o emocional dela, né? Ela não fique só focada na questão doença, né? Então, assim, claro que isso é muito específico de cada paciente, né? Mas perfeito. o que eu vejo é que a vida, Marcela, ela oferece muito mais oportunidades do que a gente consegue enxergar. Só que quando a gente está numa situação muito difícil, a gente fica cego, Não sabe, enxerga. cavalo? Sim. A gente não consegue. Então, assim, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo na pandemia, que pode ser inspiração para as pessoas. Há muito tempo eu adoro atividade física, né? Mas eu vim num Sou ritmo de viciada trabalho também. muito grande. E uma coisa que eu queria muito era voltar a fazer um esporte. Eu joguei vôlei, eu corria muito, coisa e tal. E eu nunca achava uma brecha, porque você acaba entrando num ciclo de produção, de viagem, de curso, de não sei mais o que. Eu treinava na academia, mas ainda com a pandemia, eu descobri a praia na minha frente, né? Porque eu moro no Leme. Bom, Pronto. eu comecei a treinar na areia com um personal, fazia um treinamento específico. Tinha várias pessoas fazendo esporte. Chegou um dia, eu olhei para uma quadra de beach tênis e fui lá fazer uma aula. Estou eu, há um ano jogando Ah, beach que tênis, legal! apaixonada. E isso, para Depois tem que mim, pôr sentido. é uma Olha, ferramenta, que legal. inclusive, para o meu humor, para o meu estresse, né? Eu acordo de manhã cedo, coisa que eu não fazia, tá? Porque eu trabalhava o dia inteiro, ia treinar de noite, dormia à noite, eu acordava. Então, assim, eu mudei a minha rotina. No começo foi difícil. Então, respondendo ela tem que procurar algo que faça ela se sentir bem,
ou algo que possa dar para ela um propósito. Um trabalho Perfeito. social, uma atividade, uma aula de fotografia, uma aula de cerâmica, né? Uma prática espiritualista, qualquer uma, né? Perfeito. Aprender a respirar, cantar, dançar. Outra coisa, sexo. Sexo faz bem para a saúde, né? Então, assim, só que coisas do dia a dia, né? E a gente Perfeito. fica preso no remédio, no médico, É. na terapia. Ok, quando a gente está diante, né? Quando a gente está diante de um processo muito doloroso, a gente não consegue. Mas já que ela Sim, está me perguntando, as coisas mais simples. Andar na areia, perfeito. olhar para o mar, dar um mergulho, pode trazer para ela essa Verdade. conexão com algo que falta, né? Mas aí ela Perfeito. tem que ver isso, junto com o médico dela, as medicações, né? E tudo mais. Perfeito. Eu queria abrir um espaçozinho, que me veio uma coisa aqui. Eu falei que a parte emocional era um disruptor da questão imunológica, tá? E eu acho que vale a pena, em 2 de 3 minutinhos, eu falar sobre isso para você, para Doutora, todo a mundo live é entender. sua. Assim, para todo mundo entender no seguinte: o estímulo de estresse ele é super saudável, né? Porque ele leva o nosso organismo a reagir. Mas quando esse estímulo é crônico, né? O que acontece? Você começa a ter uma disruptura, você começa a ter alteração de sistemas orgânicos que estão que funcionam para que você possa ter as melhores respostas imunológicas, hormonais, né? Entre outras, prazer, né? A gente está Perfeito. conversando aqui do ponto humor, né? Sim, Memória, essas coisas todas. Então, por exemplo, a microbiota intestinal é uma das mais afetadas quando você tem um estresse. Por quê? Você libera cortisol, o cortisol perfeito. aumenta a produção de ácido clorídrico em excesso, fora das refeições, inclusive, desnatura esse equilíbrio e ali já começa. Primeiro, porque o intestino altera a permeabilidade, fica leaky gut, você começa a ter alergias, você começa a ter uma digestão ruim. Segundo, porque o eixo intestino-cérebro que está dentro do processo, inclusive, né, de manutenção de equilíbrio. E terceiro, que o intestino ele tem uma grande função imunológica, né? Então, só por aí você já descarrega o trem. Verdade. Só por aí você Então já começa na descarrega. base de tudo, onde De tudo tudo. Então, acontece ali, assim, a se a gente absorção. entrar no mérito do que acontece, né? Que você fica com uma predominância lá de noradrenalina, de adrenalina ou até de dopamina. Porque a dopamina é excelente. Mas se ela estiver predominante, ela te dá ansiedade, Pronto. ela te dá um sentimento, você não consegue ficar quieto, você não consegue prestar atenção. As crianças que têm Isso. hiperatividade e têm déficit de atenção, elas têm desequilíbrio de GABA com dopamina. Entendeu? Então, assim, os neurotransmissores todos são importantes, mas eles precisam estar equilibrados. Regulados. E Perfeito. aí você também não pode ter a mesma conduta com todos os pacientes. Claro que um cara que está extremamente ansioso, o primeiro neurotransmissor que você vai modular é GABA, não tem jeito. É o Perfeito. freio, é o freio do pé. É o que a prazolam faz, é o que o Rivotril faz, são os benzodiazepínicos. Tira você da síndrome de pânico, Perfeito. né? Aí depois você, em média, geralmente, você depois modula a serotonina, que é o freio lá da marcha, né, do motor. Mas depois você vai ter que ver beta-endorfina, entendeu? Você vai ter que modular a dopamina, porque senão o cara fica zen demais. Aí o cara fica sem aquele impulso vital. É. Ele fica Aí sem também não dá. memória, né? A dopamina Isso interfere na aí, fica memória, a sem acetilcolina memória, interfere na memória. totalmente. Então, assim, Totalmente. a gente não pode olhar só para um lado, a gente tem que entender como a orquestra toca. E é Perfeito. isso que eu acho que é o problema de você olhar para o que é dito, de uma forma geral. Fora, ademais a isso, tá? As nossas experiências emocionais, a nossa sensibilidade, as pessoas não entram em contato com isso. As pessoas têm vergonha de serem Sim, sensíveis. isso aí. Estigma, de novo, mais uma vez aí o estigma. Quando, na verdade, a sensibilidade é algo incrível e que você tem que demonstrar, porque a partir dali é que a gente vai nortear, inclusive um tratamento. Perfeito.
Você sabe qual é a sua área de criatividade no cérebro? Frontal. Ah, E a área de memória recente é a temporal esquerda. Então, assim, se você tem ali, no caso, alteração de neurotransmissores, aquelas áreas específicas, você perde a tua criatividade. Você tem a tua memória diminuída. Sabe? Tudo que acontece precisa dessa máquina. E aí, muitas vezes, você está com um problema digestivo, que não é pontual porque você comeu uma pizza ou porque você bebeu um pouquinho mais, porque isso faz parte, né? Até de uma questão de vida, mas você está tendo. Você não está prestando atenção. Muitas vezes você está alimentando uma situação que vai desaguar ali na frente, emocional, inclusive, ou imunológica. olha, Entendeu? Então eu quis falar isso, porque a gente está perfeito. falando aqui de saúde emocional e saúde mental, mas ter saúde mental e emocional também é prestar atenção em si próprio, não é ficar no Instagram só prestando atenção nos outros, não. Tá? Verdade. É olhar para si mesmo, ver o que não está legal, sabe? Prestar atenção no que é reincidente, sabe? Naquilo que te incomoda, nas suas dificuldades, nas dificuldades de relacionamento, na dificuldade de lidar com problemas, porque todos nós temos problemas, desafios, todos nós vamos perder pessoas, todos nós vamos morrer, todos nós vamos ter problemas, envelhecer, inclusive. E sem saúde mental e emocional, a longevidade fica péssima. Verdade. Você não aproveita a sua terceira idade. E hoje em dia a gente está vivendo quase. Aí o que adianta? Você tem um corpo lindo, maravilhoso, toda esticada, sarada, e você não faz nada. Porque você não tem um emocional que te dê fôlego. Perfeito. Tomara que nós cheguemos assim, né, Marcela? Esticadas, saradas, porque eu quero chegar. Se Deus quiser. Mas eu quero chegar com pulsão de vida. Sabe? Eu quero chegar entendendo os meus limites. Então, a gente só faz isso cuidando, olhando para o nosso comportamento, para os nossos sintomas e para o equilíbrio do nosso corpo. E isso tem a ver com o quê? Com nutricional, com hormonal, com estilo de vida, com genético, com o que você passou. Tá? Então, era isso que eu queria dizer dentro de um contexto, porque senão a gente fica aqui enxugando gelo. Sabe? É isso aí. Com certeza. Tá certo. Bem, eu acho que está mais respondido duas perguntas aqui da ansiedade, que a Anne falou com a gente que a ansiedade dela aumentou muito nesse período. E como lidar melhor com ela? Tivemos uma aula aí agora, né? Buscar coisas, atividade física, eu acho que no momento, tá na dúvida? Faz atividade física, né, doutora? E depois você se descobre, começa a ver um hobby. Me veio até aqui uma coisa para dizer para ela, porque me vem essas coisas assim. Adoro. Aprende a respirar. Presta atenção na sua respiração. Não precisa fazer meditação, não. Só para e percebe a sua respiração. Existe uma técnica, né, que é muito conhecida de muita gente, que é o Arte de Viver, que eu tive a chance, a oportunidade de fazer, inclusive na pandemia, tá? Eu tive a chance de fazer como profissional, tá? Da área de saúde. Legal. E é incrível como a gente não presta atenção. Então, Anne, quando você estiver muito ansiosa, para e só respira e sente o ar entrando e o ar saindo. Se você fizer isso 3, 4, 5, 6 vezes, você já se acalma. Porque a respiração conecta a gente. Tá? E melhora a liberação dos hormônios excitatórios. Você pode tentar outras coisas também, né? Ouvir uma música legal, ver um filme legal. Música funciona massoterapia, fazer uma terapia corporal. A gente tem os óleos essenciais, então você tem um óleo essencial dentro do seu quarto, você passar no seu corpo, terapias florais. Eu poderia falar aqui 354 mil coisas com você. E aí eu tenho que te confessar uma coisa. Eu faço a grande maioria delas comigo. Né? Então, na verdade, é muito fácil a gente falar, né? Mas, Marcela, eu acho que a grande parte da qualidade de vida que eu tenho, obviamente, tem muito a ver com o meu estilo de vida, mas tem muito a ver com essa conexão que eu, graças a Deus, que eu abri em relação corpo, espírito, doutora. Exatamente. Né? Muito bom. Sem falar, né?
na fé, né? Que não tem nada a ver com religião, tem a ver Sim, com propósito, isso né? Com aí. aquilo que eu falei anteriormente. A fé muda a sua química. Já foi comprovado. Demais, né? Então, assim, a gente está falando aqui, não está falando de usar um medicamento, não está falando de fazer uma técnica Isso, radiônica, a gente está falando aqui de respirar, de se conectar, de olhar para o que a gente tem, que inclusive não custa nada. verdade. Custa só o nosso tempo e a nossa sensibilidade, tá? Perfeito. Então, assim, é claro que se você estiver desequilibrado, você não vai ter nem a criatividade de entrar nesse processo. É por isso que é importante você estar com um médico, é por isso que, inclusive, é importante você estar equilibrada quimicamente, Perfeito. né? Porque qualquer gotinha num copo que está cheio, transborda, né? Então, assim, me veio isso na cabeça porque a gente fala muito, né? E, entre outras coisas, existem abordagens terapêuticas que são necessárias e valiosíssimas, que a gente vai falar aqui com Sim, você, né? Sobre perfeito. isso. Mas lá, continua, vamos lá. Com certeza. E o Leonardo também falou sobre praticar atividades físicas, né? Que ajuda no equilíbrio mental e emocional. Isso com toda certeza. Né? Eu acho que foi Sabe isso que por me quê? salvou. Sabe por quê? Aumenta a produção de serotonina, tá? Que três coisas aumentam a produção de serotonina: sexo, atividade física e comida. Por isso que as pessoas Aí, comem. gente. Aí, tá vendo? Porque as pessoas Vambora, nem então. transam e nem se fazem atividade física. Se fizer os três, já tá valendo, né? Tá ótimo, Tá exatamente. Então, por valendo, isso que fez. melhor. Ah, entre outros neurotransmissores, beta-endorfina, né? Então, assim, o exercício físico, ele é uma usina de produção de neurotransmissores, né? Perfeito. Ele dá prazer Gostei químico da frase. O exercício físico é uma usina de produção de de produção de. neurotransmissores. Muito bom, perfeito. Eu acho Entre que outras resumiu coisas, tudo. né? Assim, tudo isso que eu estou falando para você aqui, de uma certa forma, também, mas o exercício, ele está mais materializado, então ele fica mais fácil, né? Perfeito, De você conseguir, assim, entender, né? perfeito. Vamos lá, Tá continua. ótimo. Lina Soares mandou pra gente que ela não anda se sentindo, ela anda se sentindo sem vontade e sem disposição. O que pode ajudar para ela nesse caso? Eu acho que a gente já comentou também, né? Né? Eu acho o seguinte, eu não sei a idade dela, que ela não colocou, né? Não colocou. Então, Lina, se eu você acho que estiver assim, assistindo a gente, você coloca aí assim, o que, quantos que eu anos acho você tem. especificamente? Primeiro, ela tem que descartar tudo que possa ser orgânico, né? Olha, tô com um problema na tireoide, tô com uma anemia, Ah, né? sim, Sim, entendi. e Tem ela que fazer tem uma que descartar. avaliação Porque a perfeita. questão, as pessoas, vale a pena aqui salientar também, né? Por quê? Nem tudo é só emocional, nem tudo é só físico, as coisas têm conexão. Então, eu já peguei pacientes com quadro de depressão, tá? Que estavam com hipotireoidismo. Importante que não tinha sido visto, né? Então, você pode estar com um quadro de ansiedade com hipertireoidismo, você pode estar com Perfeito. insônia com hipertireoidismo, você pode ter você pode estar passando por algum outro problema hormonal, né? Você pode estar fazendo uma deficiência da produção de cortisol já numa fase avançada do estresse, e isso te dá um desânimo absurdo. Você fica sem forças, né? Você pode estar com déficit de produção hormonal, testosterona, enfim, ovariana, e isso também te dá, né? Então, assim, a gente tem que descartar os sintomas orgânicos, né? Perfeito, doutora. Perfeito. Muito Nutricionais. importante. Eu não sou contra nada, eu sou a favor de tudo. Eu acho que nem tudo é para todos da mesma forma, mas tem tudo. Então, assim, muitas vezes você reduz muito a ingesta calórica de uma forma repentina, e isso pode te trazer Sim, uma falta de um energia, estopim. né? Sim, Eu adoro jejum, acho o jejum ótimo. Apesar de eu nunca conseguir ter. Eu, Silvana, nunca fiz, eu nunca. Sempre comi muito bem, então nunca engordei, então a minha relação com comida sempre foi tranquila, mas eu acho que o jejum é maravilhoso. E todo mundo sabe que o jejum, para algumas patologias, inclusive, mas para outras pessoas, não. não dá certo isso. Não dá certo. Peguei várias pessoas. Então, Perfeito. eu só trabalho com jejum, você só vai tratar um pouco, um nicho. Eu trabalho com tudo. Eu trabalho com jejum, eu trabalho com pessoas que comem de forma diferente, com veganos, com pessoas que não são veganas, com gente que quer fazer uma dieta paleo.
Eu acho que você tem que saber lidar com todo mundo, porque senão você fica ditando regra. Por exemplo, Perfeito. não, só a minha religião é o kardecismo, só a minha religião que serve? É, Como verdade, assim? doutora. Não, então, assim, Verdade. eu acho que não existe uma dieta que sirva. Existe uma dieta, um hábito alimentar que sirva para você, que vai funcionar para você. E outra coisa, Marcela, eu acho que a galera tá meio fora do eixo mesmo, porque assim, alô, a gente está de passagem aqui. Vamos ter prazer, vamos viver. Comer é ótimo, né? Então, quem não gosta de sentar e tomar um vinho, ok, mas vai gostar de comer um doce. Então, assim, não consigo comer porque sou compulsiva, ok, não coma, que nem o alcoólatra, não tome. Perfeito. Mas você não pode colocar isso como regra. Porque tem gente que É. consegue. Eu tomo vinho, como chocolate, como doce, Que faço vira tudo. paranoia também, né, doutora? E A gente tem que passei tomar mais cuidado. passei minha vida inteira e nunca ganhei peso. Agora, não é por isso que eu vou achar que todo mundo é assim. Entendeu? Pronto. Isso aí, exatamente. Entendeu? Então você tem que acolher as pessoas nas dificuldades delas, né? Tem gente que chega para mim e fala, não quero fazer exercício. Eu falei, olha, é difícil. Então você também não vai querer mudar seu corpo, porque não tem como. Aí a gente conversa, porque senão a gente tem que mandar você pro divã. Ué, você vai plantar abóbora, vai colher abacate? Não existe Não tem isso. como, né? Né? Eu quero ser como você. Eu falei, olha, eu malho desde que eu tenho 6 meses. Todos os dias. Todos os dias eu faço exercício. Entendeu? Eu gosto. Para mim não é vaidade, é hábito. Agora, então, estou envelhecendo já, envelhecendo e tô tranquila. Nunca fiz cirurgia, nunca fiz, faz um procedimentozinho ou outro, uma coisinha ou outra, mas, entendeu? Tô ótima. Né? Isso aí. Então, eu acho que tem Eu sou essas coisas. suspeita que eu sou já fã, então é melhor ficar quieto, senão, né? Tá, vamos lá, nós já estamos nas perguntas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, doutora, da dificuldade em se concentrar com alguns problemas emocionais. Eu acho muito importante porque a gente está tendo muita solicitação de Marcelo, eu preciso de alguma fórmula para foco para o meu paciente. Então, estou tendo muito essa solicitação, eu achei importante eu falar essa pergunta aqui. Dificuldade de concentração. Então, a síndrome da déficit de atenção, ela pode ter, e da hiperatividade, ela pode ter um perfil neuroendócrino bioquímico aonde você tem um aumento da dopamina e um déficit de acetilcolina ou vice-versa, né? Tá. Aí você vai ter a acetilcolina e a dopamina são os neurotransmissores que são muito ligados à atenção. Mas, por exemplo, quando você tem a dopamina em excesso, geralmente você tem o GABA em deficiência. Então, muitas vezes você precisa também melhorar um pouquinho o GABA, né? Para poder, e a acetilcolina para deixar tudo em equilíbrio. Essa síndrome, ela pode ser consequência desse desequilíbrio, né, dessa parte que ficou atuando, né, nessa questão de neurotransmissores, ou ela pode ser individual. Perfeito. Me chamou muita atenção, né? Há uns anos atrás, eu fui para um congresso de ortomolecular e eu assisti uma palestra do Dr. Rogério Rita, que eu adoro, né, que é um pediatra, e lá de Santa Catarina. E ele fez um levantamento da quantidade de pré-escolares que estavam usando Ritalina. E eu tive síndrome de hiperatividade, porque eu nasci com circular de cordão, eu fiz uma hipóxia perinatal, minha mãe era pediatra. Olha. Sabe como é que minha mãe me curou? Com alimentação e com exercício. Olha. Só que é difícil, né? Sim. Porque você tem que ter paciência e tudo. Então, é por isso que eu fui fazer. E por isso que eu precisei fazer terapia, para entender essa minha energia. Porque quando você tem um excesso de energia que não está compartimentado, você fica rodando, você não consegue prestar atenção. Então, assim, tem uma questão neuroendócrino bioquímica e tem uma questão comportamental. Então, quando eu nasci, que eu nasci com a circular de cordão enforcada no cordão umbilical, eu fiz uma hipóxia perinatal. Eu precisei ser entubada, inclusive. Tá? Meu Deus, que dó. Pequenininha, pois mas não fui para a incubadora, mas eu fiquei com um déficitzinho e eu era muito agitada. Então eu era uma criança que não parava quieta. Jesus. Então a minha mãe me colocava na banheira, eu ficava lá na aguinha. E é por isso que ela me colocou para fazer. Ela era médica, ela me colocou para fazer esporte. Ela melhorou muito a minha alimentação e a gente sabe hoje em dia o poder, né, dos alimentos em questão de nutrigenômica, cada vez em questão mais, de expressão
né, de genes, né, de Down and Up Regulation, né? Perfeito. Então, assim, minha mãe naquela época, porque eu já não sou novinha, ela teve essa sensibilidade. Eu nunca tomei um remédio na minha vida, né? E me formei em inglês com 15 anos, entrei na faculdade com 16, nunca repeti um ano, mas eu fazia muito esporte. E Perfeito. fiz terapia, né, para poder entender essa particularidade. Então, assim, olhar para o que você tem e usar as ferramentas, no meu caso, não foi necessário. Existem casos que talvez seja necessário. Você usar uma Perfeito. Concerta, você usar uma Ritalina, você usar outras medicações, né? Por conta do déficit de neurotransmissor e da dificuldade de aprendizado, da dificuldade, muitas vezes, até de sociabilização. Então, assim, eu particularmente acho que cada caso é um caso. E aí, essa palestra do Rogério me trouxe isso. Perfeito. Porque na minha época, um ou outro usava. Aí chegou, deu um boom. Deu. Que todo Sim. mundo precisa usar. Quer dizer, o que mudou? Né? Será que mudou mesmo? Ou será que as pessoas não têm mais tempo, não têm mais habilidade, a nutrição ficou ruim, as grávidas estão mais estressadas? O que aconteceu? O que é? Né? Então, Vale assim, a reflexão, né? então a gente precisa, né? Obviamente, tem profissionais especializados para isso, mas a gente tem que modular normalmente acetilcolina ou dopamina quando a gente percebe, para você dosar essa substância, geralmente adrenalina e noradrenalina, a gente faz via urinária, tá? Porque via sanguínea é muito falho, não existe, né? Entendi. Então, a dosagem das catecolaminas urinárias, elas podem ajudar a gente a ter um panorama, em alguns casos, quando existe necessidade, mas muitas vezes, com o próprio comportamento, com as características, você faz um screening, você faz uma entrevista, você faz uma anamnese, você percebe qual é o neurotransmissor, entendeu? E aí a gente consegue modular, né? Com hiperosine, a gente consegue com fosfatidilcerina, a gente consegue fazer com uma série de nutrientes que vão melhorar esse boom de neurotransmissores, assim como o GABA, né? Perfeito. Que a gente usa a teanina, que é maravilhosa, né? Inclusive para pré-escolar a gente pode usar a teanina, né? Eu uso teanina para criança em xarope, para melhorar a atenção, né? Muito bom. A ashwagandha, que é incrível, tem milhões de trabalhos, eu sou fã da ashwagandha. Eu acho que é o fitoterápico que eu mais amo é a ashwagandha. Então assim, a ashwagandha ela tem uma diversidade de aplicação e milhões de literatura. Então quem não está falando mal, porque não lê, porque não sabe, vai procurar, entendeu? Muito bom. É claro que uma pessoa que tem uma patologia, que tenha realmente algo muito grave, ela não vai poder usar, ela vai ter que fazer uma abordagem mais medicamentosa. Mas tudo que a gente está falando aqui, da respiração, da atividade física, do hobby, tudo que a gente está, da fé, tudo que a gente está falando aqui, vai melhorar, sabe? Vai aumentar esse limiar dela de humor, vai transformar, modular uma microbiota de um paciente que tem adicção, de um paciente que tem um estudo psiquiátrico. Tem até uma pergunta aqui da relação com a saúde do intestino. Já aproveita e responde. Saúde mental totalmente interligada. Toda, completa. Sono, memória, saúde mental. É claro que quem tem um distúrbio, abre um distúrbio grave, uma psicose maníaco-depressiva, essa pessoa ela tem que ser tratada. Mas quando você modula a microbiota, você dá os nutrientes, você faz uma coprologia funcional muitas vezes desse paciente. Perfeito. Você trata o Clostridium que está ali em excesso, entendeu? É porque eu não estou aqui para ficar falando assim disso, eu estou aqui para falar coisas básicas, porque até porque... Verdade. Uma hora, doutora, já passou 50 entendeu? Minutos já. Pois é. Por exemplo, o magnésio é maravilhoso, gente. O magnésio acalma.
Não precisa nem usar um magnésio muito caro, nem o de malato, nem o treonato. O quelado já faz O aspartato atravessa a membrana. O mais aspartato é barato. barato. É, Atravessa a verdade, membrana hematoencefálica. Entendeu? verdade. Você faz uma ashwagandha com magnésio para a pessoa. Eu adoro magnésio e glicina, também adoro glicina, adoro, né, tudo, adoro taurina, adoro tudo. Eu acho que a cura, ela está muito mais. Ela está muito mais nos aminoácidos, muito mais na fitoterapia, muito mais na natureza, muito mais nisso, do que em outro lugar, né? Eu Só que a concordo. gente precisa, obviamente, Claro. né, de medicações. Eu sou alopata também. Aliás, eu não sou nada, eu sou tudo. Eu sou alopata, eu Isso sou é tudo. fitoterápica, eu uso floral, né? Eu uso tudo. Eu não Muito estou legal. fechada com nada. Por quê? Ah, mas você não defende nada. Não. Eu acho que ninguém tem verdade absoluta de nada. Nenhum médico nesse planeta. O único que teve verdade absoluta foi Jesus Cristo, né? Porque era o Verdade. médico das almas. Mas não existe ninguém que detenha. E o Covid veio para trazer isso assim, ó, botar o Pronto. ego de todo mundo para baixo. Porque não tem nada maior do que ego de médico. Entendeu? E assim, eu tô te falando sério. E eu acho farmacêutico, nutricionista, terapeuta, fisioterapeuta, eu acho vocês assim maravilhosos. Sem vocês a gente não conseguiria fazer nada. Eu acho que existe uma equipe de saúde onde o Uma equipe médico multidisciplinar. onde o A médico gente ele já foi provou, mais doutora. habilitado para tratar ali É o médico especificamente. farmacêutico, a nutricionista, a gente O trabalha em enfermeiro, conjunto. gente. Enfermeiro no CTI, sem enfermeiro a gente não faz nada. Não faz Então, nada, assim, verdade. e outra coisa, o foco do médico não tem que ser ele. Que é o que acontece hoje. Tem que ser o paciente, Jesus. Verdade. O meu foco não sou eu, são os meus pacientes. Eu quero que meus pacientes fiquem bem, eu quero que meus pacientes encontrem o seu caminho, sejam sua própria cura. Eu estou aqui, inclusive, nesse mundo, para ser um canal da ciência. Agora, a gente precisa estudar, a gente precisa, né, trabalhar com evidência científica. Mas, olha, tem muita coisa que não tem evidência científica e que vale. E tem muita coisa que tem evidência científica e que não vale nada. Então, eu te digo, com 27 anos de formado, eu já vi mais coisa que até Deus duvida. 7 anos no hospital de emergência, 7 anos numa sala de trauma, tá? Então, eu não sou aquela médica que saiu da faculdade e foi para o consultório. Eu fiz centro de tratamento de queimada, fiz emergência, fiz CTI, trabalhei com pediatria, eu vi de tudo. A Rosilene falando que a doutora é o guru. É minha guru. E vamos lembrar também do profissional de educação física, sim, né? Sim, de educação física, gente. Eu acho não, eu trabalho, inclusive. Eu trabalho, inclusive, com eles. Eles são fantásticos, porque eles estão ali no dia a dia. Eu, sinceramente, eu não fui professora de educação física porque eu amava medicina, porque eu adoro esporte, né? Então, para mim, fiquei ali, ó. Eu fiquei ali na dúvida, porque é incrível, né? E como o exercício é o melhor remédio, né? Perfeito. Né? O músculo, quando ele é ativado, ele produz 442 neuropeptídeos, hormônios, neurohormônios, citoquinas anti-inflamatórias. Então, assim, é uma loucura, cara. O corpo da gente é uma loucura. É uma loucura, tá certo. Ai, doutor, acho que só dá tempo de fazer mais uma pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre o sono, né? Porque uma das causas, né, ou consequências, enfim. Doutora, desde que a pandemia começou, a qualidade do meu sono piorou muito. O que a doutora recomenda? Então, o sono pode ser causa e pode ser consequência, né? Sim, causa e consequência. Até porque o sono, na verdade, ele para que ele aconteça, você tem que ter esse equilíbrio de neurotransmissores, né? Sim. Então, se você, na hora que você vai dormir, o teu nível de GABA, que é aquele neurotransmissor inibitório, ele tá muito baixo, você não consegue dormir, você fica pensando, você fica... Então, aí você não tá com o nível de GABA baixo, mas você tá com a serotonina baixa, tá? Ou com a melatonina, a produção de melatonina não tá legal. Mas o nível de GABA tá. Digamos, tá? Tô dando um exemplo. Aí você dorme, você acorda.
Você acorda no meio da manhã, no meio da madrugada, 2h30. Tem gente que dorme e acorda toda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ai, Tá? Então, quando isso acontece pontualmente, às vezes é um dia, uma experiência, uma lembrança, né? Mas quando isso é uma coisa corriqueira, você tem que realmente investigar esse desbalanceamento dos neurotransmissores, né? perfeito. E isso acaba interferindo na questão hormonal, porque você dorme mal, e aí você não recupera, você não produz o hormônio do crescimento da maneira que você deveria, você diminui a produção de testosterona, todos os hormônios anabólicos. E muitas vezes são erros. Por exemplo, você come muito à noite. Ansiosa, nada a ver. A insulina é antagônica do GH. Então, aquilo ali, o processo digestivo pode acender o teu organismo. Então, assim, às vezes a resposta tá no emocional? Sim, tá em alguma situação, tá. Mas você começa a comer demais, você começa a ficar ansioso demais, aí você vai mudando, né? Existem as causas emocionais traumáticas, né? Que a gente somatiza, que é preciso também que você... Existe aquilo que eu te falei, os quadros hormonais, por exemplo, o paciente com quadro de hipercortisolismo, de hipertiroidismo, ele pode ter uma insônia. Porque os hormônios tiroidianos, né? O hipercortisolismo, noradrenalina, adrenalina, tudo alto, deixa você em estado de alerta. Então, eu acho que o que ela pode fazer para melhorar o sono? Primeiro, entender o que está causando esse distúrbio do sono dela. Né? Segundo, né, descartar as doenças, mais uma vez, as disfunções. Isso, tentar melhorar os hábitos, tentar não ficar em contato com a luz, para o estímulo. E o ritual do sono é importante, né, doutora? Os óleos que eu falei, essenciais, a temperatura, um bom travesseiro, né? Botar uma musiquinha, um fone. Ar-condicionado, doutora, eu só durmo de ar-condicionado. Duas. Muito bom. Duas. Mas Apago. assim, mas eu acho que a gente pode lançar mão também de fitoterápicos, de cofatores, né? As vitaminas B6, ácido fólico, né? Melhorar a microbiota, entender como essa máquina está funcionando, né? Para melhorar essa, digamos assim, essa produção de hormônios para que a pessoa possa relaxar, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que... E, obviamente, a higiene do sono, né? Muito importante. O sono é o processo mais anti-inflamatório do organismo. É o detox do organismo. Então, não adianta, queridos, não adianta você fazer detox de manhã e não dormir bem, não fazer detox mental e não fazer detox da alma. Não adianta. E não fazer detox do cérebro. É isso aí. Tá cuidem certo, do seu corpo muito bem. Cuidem da sua alma e do seu mental também muito bem. Façam sua parte. A gente não controla nada, né, Marcela? Mas a gente é risco. Então, eu acho que ter a consciência tranquila, né? Que a gente está fazendo o melhor que a gente consegue dentro desse propósito, dentro daquilo que a gente está precisando. É você viver em paz. Eu acho que a gente precisa viver bem hoje, agora. Então, para você que não está dormindo bem, não deixa para amanhã para ver seu sono, não. Vai ver logo, sabe? Porque dormir é básico. Você que está muito angustiada, que não seja uma coisa pontual, uma situação, uma coisa, já seja algo que esteja perdurando na sua vida, não perca mais tempo, sabe? Porque a vida é agora, né? E a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né? É isso aí, junto doutora. Com vocês. Muito obrigada, eu amei. Beijo, vou salvar querido. Agora. Obrigada mesmo, em nome de toda a empresa Magna. Muito obrigada por aceitar esse convite. Foi maravilhoso. Eu falei para você, né? Muito bom. E mostrar aí para os nossos seguidores que tudo dá jeito nessa vida, né? Basta ter uma boa orientação. Doutora, vai derrubar a live. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Muito obrigada. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.